Amados, boa noite a todos. Estaremos daqui a algumas reuniões aprendendo um pouco sobre o que seja a mesa do Senhor. Eu gostaria de contar com a atenção de todos vocês. Gostaria também de contar com o interesse e a compreensão em torno desse assunto, que é um assunto bastante extenso, bastante minucioso, cheio de detalhes, e nós vamos caminhar muito na leitura da Bíblia, e eu queria que vocês não se cansassem. Gostaria também que vocês fizessem algumas anotações para que, se houver algum tipo de dúvida, nós pudéssemos esclarecer ao decorrer deste fundamento. Pois muito bem, nós teríamos aqui uma série, inúmeras referências na palavra de Deus para iniciarmos esse assunto. Mas eu gostaria de iniciar com a leitura do livro de Hebreus, do capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações eu as escreverei. Então serei o seu Deus e ele será o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e para os seus pecados jamais me lembrarei. Queridos, é um privilégio para nós. O Senhor nos dá a oportunidade de, nesta noite, nós nos aproximarmos tanto desse assunto, desse tema que diz respeito à mesa do Senhor. Há uma distinção naqueles 2 capítulos do livro de Coríntios, 10 e 11, quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 10 sobre a mesa do Senhor, e quando ele apresenta no capítulo 11 sobre a ceia do Senhor. São 2 nuances preciosas dessa celebração tão simples, mas que, por outro lado, são tão profundas. Nós comemos da ceia do Senhor, porque ele disse: a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas nós também, para comermos da ceia do Senhor, nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor. Então a ceia do Senhor, em particular, fala daquele que é o nosso pão, o nosso alimento. Nós não podemos apenas contemplar os elementos. Quando o Senhor ele instituiu a sua mesa, ele ofereceu os elementos aos seus discípulos para que eles fossem comidos, e não apenas observado, porque o Senhor é o alimento do nosso espírito, da nossa alma e até mesmo dos nossos corpos. A intenção do Senhor é de nos conservar íntegros e irrepreensíveis até o dia da sua volta. Então a ceia do Senhor fala dele mesmo. Ele é o nosso pão, ele é a nossa comida.
a mesa do Senhor fala da igreja, porque nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor para comermos a ceia do Senhor. Então são dois aspectos assim maravilhosos nessa mesa bendita. O nosso anfitrião celestial, este que é descrito aqui em Hebreus 8, como nós lemos, como o grande sumo sacerdote, nos convida para comer a ceia em torno da mesa. A ceia, ele mesmo e os que estão em torno da mesa, os seus redimidos, aqueles que antes não eram povo, aqueles que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora são povo e agora alcançaram misericórdia. Então, essa passagem que nós lemos em Hebreus, existe algumas menções que nós vamos tentar observar ela minuciosamente, que dizem que o nosso sumo sacerdote está assentado à destra da majestade nos céus, ou está entronizado. Nós só sabemos para onde o nosso amado Senhor Jesus foi quando nós terminamos os evangelhos e mesmo lemos o livro de Atos, onde ele é retratado como penetrando as nuvens, se ausentando da vista dos 12 discípulos. Então nós só temos a explicação de para onde ele foi quando nós entramos nas epístolas. E esta é uma epístola em particular, neste sentido, já que ela vai dizer 4 vezes que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote que penetrou os céus. E não apenas isso, mas que está, essa é a posição, assentado ao trono da destra da majestade nas alturas. E o que essa epístola faz é citar este fato relacionados a 4 contextos diferentes. Então aqui nós vamos começar a observar e ver um quadro quádruplo, que é ver o Senhor assentado ao trono da majestade nas alturas, fazendo 4 coisas, segundo esta epístola aos Hebreus. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse aspecto, nesses 4 aspectos aí, vamos fazer aqui um breve comentário dos versículos que nós lemos agora há pouco. Porque nós vemos aqui uma ordem maravilhosa para nós, prazerosa para nós, que diz que o sumo sacerdote, ele é ministro de um santuário. Não perca aí o detalhe do versículo 2. E é visto como um verdadeiro tabernáculo. E o autor de Hebreus usa essa expressão porque o tabernáculo terreno era algo extremamente conhecido deles. Esse tabernáculo terreno os acompanha desde Moisés. Aqui na época em que o autor de Hebreus ele escreve sobre o tabernáculo, já não era mais o tabernáculo, ele já era fixo, já era um templo. Então isso estava na mente deles desde Moisés. Eles já sabiam tudo sobre esse tabernáculo, sobre esse templo, sobre os ritos e sobre as oferendas e sobre tudo o que acontecia ali. E aí o autor de Hebreus vai dizer agora, acabou. O essencial das coisas que nós temos dito é: nós possuímos. E que palavra é essa, irmãos, no primeiro versículo? Que palavra! Veja de novo. Diz assim: nós possuímos.
E o que isso quer dizer? Quer dizer, ele é nosso. Ele não é o sumo sacerdote do mundo. O mundo não tem um sumo sacerdote. Lembra desse sumo sacerdote orando lá em João 17? Não rogo pelo mundo, mas pelos que me destes do mundo, porque são teus. E aí em Hebreus diz, possuímos nós um tal sumo sacerdote, que se assentou à destra da majestade nos céus, como ministro do santuário. Então, um dos prejuízos que nós, como cristãos, temos tido é a interpretação de eternidade como aquilo que será além do tempo. Porque a eternidade, ela também permeia o tempo. Então, quando é dito que Jesus é ministro de um santuário, de um verdadeiro tabernáculo, é a isso que está se referindo. É que Deus constituiu para acima e além do tempo. E ao mesmo tempo esta realidade penetra o tempo. Foi aí que ele constituiu um tabernáculo eterno. Então é por isso que nós fazemos parte desse tabernáculo, por conta do nosso sumo sacerdote que penetrou os céus. E ele está todo o tempo, já que isso não depende de tempo, porque é eterno. E por isso ele está ministrando a este santuário. Então veja essas duas palavras e aprecie juntas. O grande sumo sacerdote é um ministro. Veja que lindo essas duas palavras. Porque o que significa ministro? Servo. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele é Senhor, está sentado à destra do trono da majestade, mas ele também é ministro. Ele é servo. Ele serve a um santuário. Que santuário? Um santuário que o Senhor erigiu, e não o homem. Que santuário é este? Quando ele de fato foi erigido, quando o grão de trigo caindo na terra morreu, e ao ressuscitar, ele produziu muitos frutos, muitos à sua semelhança. Então ele ministra a este santuário, como grande Senhor assentado à destra de Deus, mas ele também é servo do santuário. Ele nos serve, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. E o que ele nos serve? Verso do 8 ao 10. Preciosos. Na verdade, para servir de experiência, teria que ser lido até do 12 ao 10, né? De trás para frente. Mas o que é que esse sacerdote ele nos serve? Sendo ministro desse santuário, o qual nós fomos incluídos, ele nos serve purificação de pecados. E isso, amados, não é um serviço maravilhoso? Nós vivíamos atormentados, nós não tínhamos paz, e esse sumo sacerdote nos serviu purificação de pecados. E nós fomos purificados. Então agora, purificados, justificados, santificados, nós temos paz com Deus. Então esse é o primeiro serviço dele. Ele nos serve purificação de pecados. Nenhum de nós deveríamos participar da mesa com nenhum tipo de peso no coração, porque ele nos serviu purificação de pecado. E esse é um dos motivos para nós adorarmos ao Senhor. Nós estamos diante dele
alvos como a neve. Esta é a sua promessa e esta também é a nossa certeza. Porque ele já derramou o seu precioso sangue diante de muitas testemunhas e este sangue já foi ratificado diante de Deus como sendo aceito. E a prova é que ele ressuscitou. Então ele já nos serviu e ele nos serve todo o tempo esta maravilhosa bênção que é purificação de pecados. De uma tal forma que se nós de alguma maneira pecamos, nós temos Jesus Cristo, o justo, como a propiciação pelos nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Não só é justo para perdoar, mas também fiel. Isso significa que ele fez uma aliança. E baseado nesta aliança, ele não pode nos negar perdão. Ele não pode e nem quer, mas ainda que ele quisesse, ele não pode. Porque ele firmou uma aliança onde ele decretou perdão de todos os nossos pecados. Então, esta é a primeira bênção. A segunda bênção, ela ainda é mais maravilhosa. É dito que, além disso, então, ele, enviando o seu Espírito, ele faria um trabalho em nós de tal forma, ao tomar as suas palavras, ele iria escrevê-las em nossos corações. Ele iria imprimi-las em nossa mente, de forma que nós seríamos uma Bíblia viva. Porque o Espírito Santo ele irá escrever a sua palavra em nossos corações. Nós não iremos precisar andar com um livro como via de regras, debaixo do braço, consultando aqui e ali. Mas o Senhor escreveria as suas palavras em nossos corações. Ele imprimiria as suas palavras em nossas mentes. De tal forma que nós poderíamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Esta é uma ministração profunda que o nosso amado Senhor faz de modo fiel, porque Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E a terceira ministração, de acordo com esse versículo, também é maravilhosa. Purificando os nossos pecados, imprimindo as suas leis na nossa mente, escrevendo nos nossos corações, ele assim nos garantiria a terceira. Qual que é essa terceira? Nós conheceríamos a Deus de forma espiritual. Nós não precisaríamos de professor do nosso lado dizendo, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é isso. Graças ao Senhor, todos nós podemos e devemos nos ajudar mutuamente acerca de conhecer a Deus. E por isso nós falamos uns aos outros. Mas este real e íntimo conhecimento de Deus não pode ser ministrado a nós apenas uns pelos outros. Tem que ser uma ação de Deus mesmo. Tem que ser uma ação do Espírito de Deus. Tem que ser uma ministração do próprio sumo sacerdote. Ou do contrário, outros podem falar e nós não vamos conseguir adquirir conhecimento. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele nos garantiu isso. Ou seja, este sumo sacerdote também nos serviria com o conhecimento espiritual de Deus. Sendo assim, nós estamos completos. Temos tudo. Temos perdão de pecados. Temos palavra impressa nos nossos corações para sermos testemunhas vivas de quem o Senhor é. E temos conhecimento espiritual de Deus. Agora vamos ver
pelo menos 4 passagens desta epístola em que o Senhor estará sentado, de maneira assim, bem rapidamente. Vamos ver então Hebreus capítulo 1 e o versículo 3. Este é o primeiro lugar nesta epístola onde nós vemos o Senhor sendo mostrado assentado. E aqui a verdade é a seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, o Senhor Jesus, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, do que Deus é, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, na primeira menção dessa epístola, onde o Senhor ele é nos mostrado assentado, nós estamos vendo duas coisas em particular conectadas a ela. Uma vem antes da frase purificação de pecados e a outra vem depois. Ou melhor, antes da frase assentado. Assentou-se à direita da majestade. Final do verso 3. O que vem antes dessa frase nós já comentamos. Ele fez a purificação dos pecados. Pecados estes, meus e seus. Então ele assentou-se à direita da majestade, final do verso 3, e no verso 4, que ele herda um nome mais excelente e superior aos anjos. Ele o herda. Então, em que aspecto Jesus ele é mostrado assentado neste primeiro contexto? Em 2. Ele é assentado como aquele que já completou a obra de purificação dos pecados, e ele também está assentado de um modo, segundo o aspecto apresentado aí, de um modo supremo. Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Um nome superior aos anjos. Mas interessante aqui esta palavra herdou. E isso é uma lição para nós. Porque o Senhor Jesus, como sendo o Filho eterno de Deus, ele é possuidor de toda a glória. Próprio autor de Hebreus aqui no versículo 2 vai nos dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas. Porque ele é o Filho de Deus, o Filho eterno. E por isso ele já é herdeiro, independente da obra da cruz. Mas quando nós lemos o versículo 4, nós observamos que ele se tornou herdeiro. Ele herdou um nome que está acima de todo nome. Em que sentido? No sentido de que agora, aquele Filho eterno, de que antes ele só possuía divindade, mas não possuía humanidade. E agora, quando esse Verbo se faz carne e entra na posse da natureza humana e vive como homem, e serve como homem, e é tentado como homem, e é provado como homem, e morre como homem, e ressuscita como homem, e recebe o selo então da aprovação de Deus, ele herda algo agora, não apenas como sendo o Filho de Deus eterno, mas agora como sendo Deus homem. Então quem está agora sentado no trono da majestade de Deus nas alturas, não é apenas o Filho de Deus. Graças ao Senhor por isso. Quem está sentado à destra do trono da majestade e que herdou um nome que está acima de todo nome e que é superior a tudo, é o Deus homem. Então o livro de Hebreus vai nos relatar assim: temos, além do véu, uma âncora segura e firme que penetra além do véu, que é
o nosso Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, que entrou por nós. Então nós temos a confiança de que esta posição que ele tem é a mesma posição para a qual ele está conduzindo todos os seus filhos. Então, capítulo 2, verso 10 de Hebreus, ele vai nos dizer que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então, amados, com isso nós vemos que estar em torno da mesa para participarmos da ceia do Senhor é muito mais que comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva. A nossa consciência ela vai se alargar ao longo desta palavra de tal maneira que nós vamos nos tornar este povo que está sendo conduzido por este sumo sacerdote através deste ministro que nos serve todo o tempo. Temos ainda muito ao que ganharmos acerca desta palavra, mas esta é apenas uma introdução para que possamos entender que participar da ceia do Senhor e estar em torno desta mesa é algo que nos chama para estarmos muito mais próximo ao nosso sumo sacerdote, ao nosso ministro, aquele que penetrou os céus e está sentado no trono, destra da majestade. Que o Senhor possa nos abençoar e que esta palavra ela possa entrar em nós assim, descortinando muitas coisas que ainda está obscura com relação à clareza do que seja a mesa do Senhor. Muito obrigado pela atenção e pela presença de todos. Graça e paz.